Hoje você vai ouvir a parte 1 do livro Resiliência, a transformação como ferramenta para construir empresas de valor, de Eduardo Carmelo. Milhares de pessoas e empresas que estão provocando suas mudanças o fazem por realmente se importarem com algo nobre e valioso, um mundo melhor para si e para todos. Os problemas atuais de gestão e liderança e seus desafios para construir um futuro sustentável. Se os problemas são diversos, as soluções não podem ser padronizadas. Mudança acaba sendo a justificativa para muitos dos nossos persistentes problemas organizacionais. Mas, quando descemos ao terreno dos processos, da assimilação da informação e da produção de conhecimento relevante, percebemos que a verdadeira dificuldade está em aprender, significar, modificar, expressar e entregar no tempo adequado. Absurdo do latim é tudo aquilo que está além do que eu sei. Alvin Toffler, em seu livro O Choque do Futuro, comenta: a capacidade de um organismo de perceber informação depende da capacidade de seus sistemas internos de processá-la, da natureza de seus órgãos sensores e da velocidade de transmissão dos impulsos pelo sistema neurológico. Nossas limitações sensoriais significam que muitos eventos ocorrem rápido demais para que possamos acompanhá-los e, na maioria das hipóteses, ficamos reduzidos a amostras de experiências. Quando os sinais que nos chegam são regulares e repetitivos, esse processo de amostragem pode proporcionar uma representação relativamente boa da realidade. Mas se for altamente desorganizado, novo e imprevisível, a previsão de nossas imagens é necessariamente reduzida. Nossa imagem da realidade é distorcida. Minha relação com a mudança não é mais difícil do que a percepção daquilo que precisa mudar dentro de mim para provocar uma ação melhorada, nova e original. Drucker afirmou que não seremos limitados pela informação que temos, seremos limitados por nossa habilidade de processar essa informação. Zygmunt Bauman, autor do livro Modernidade Líquida, inspira uma nova atitude baseada na fluidez que, pelo fato de não suportar uma força tangencial ou deformante, sofre mudanças constantes de forma, pensamento, atitude e ação quando submetida à tensão. Essa mudança constante de posição, pensar, interpretar, ressignificar, emocionar e agir, essa disponibilidade para pequenos e significantes ajustes e essa capacidade de mover-se facilmente e de ser leve são o que caracteriza o estado de fluidez. Diante das mudanças no cenário, como podemos nos concentrar e adquirir tempo para descobrir as pequenas ações que, direta ou indiretamente, impulsionam um conjunto de mudanças relevantes, mantendo a fluidez e a complexidade de vida? Mudanças são assim. Eu ignoro suas necessidades e sou atropelado por elas. Eu finjo que estou mudando e engano a mim mesmo. Eu realizo a mudança sem uma análise crítica e fico à mercê dos acontecimentos. Eu aceito as mudanças, analiso e desenvolvo um plano de ação coerente com meus objetivos e me supero, abrindo caminho para novas oportunidades. Histórias reais. Eis aqui algumas histórias reais e seus diferentes problemas relacionados à dificuldade de mudar, corrigir, antecipar-se. Veja se você se identifica com alguma. 1. Dificuldade em fazer o que precisa ser feito. Qual é a questão profissional que você encara como um desafio a ser enfrentado? Estamos passando por um processo de mudança e a minha sensação é que não vamos conseguir alcançar os objetivos propostos. As atitudes do meu diretor não condizem com as novas direções da empresa. Não sinto que ele esteja profundamente comprometido com as mudanças.
Já conversei sobre as decisões que precisávamos tomar, mas ele está mais para político do que para gestor. Por outro lado, minha equipe está se dividindo por causa da mudança. Alguns estão insatisfeitos porque não estão vendo inteligência nos processos e outros estão se desviando das responsabilidades, trabalhando com o freio de mão puxado. Estou numa saia justa. Sinto que estou sendo desonesto com quem quer trabalhar e permissivo com quem está levando a situação em banho-maria. Na última reunião gerencial, depois das discussões acaloradas, meu diretor disse que eu preciso ser mais resiliente e é por isso que estou aqui conversando com você. Sim, e o que significa ser resiliente para você? Que eu preciso aguentar toda essa situação, mesmo não concordando com ela. Que eu preciso ser mais paciente, portar-me como um elástico. Isso não é resiliência. Como é que chegou a esse conceito? Foi o que o RH me explicou e também li algo superficialmente numa revista especializada em gestão. Bem, concordo que a resiliência pode ajudá-lo a produzir resultados melhores, mas não dessa maneira, porque ser resiliente não é aguentar a situação nem suportar pressão. Você não é elástico, não é ponte, não é silicone. Tudo isso são metáforas produzidas pela física, objetos passivos que não sentem, não andam e não têm propósito, e não correspondem ao que se espera de um profissional resiliente num mundo altamente dinâmico e turbulento. Você é resiliente quando cresce nas mudanças, se antecipa às situações e produz coerência estratégica para sua equipe e seus clientes. Sua influência como um ser resiliente precisa ter mais impacto proativo e orientado para o futuro, mesmo se estivesse reportando a um diretor que não está manifestando uma boa liderança. Você realmente precisa ser mais resiliente e essa competência pode ajudá-lo a conseguir enfrentar seus desafios com mais chances de sucesso. De repente, num lampejo de compreensão, alguém vê a irrelevância de toda a sua maneira de pensar e descobre uma nova abordagem em que todos os elementos se encaixam numa nova ordem e numa nova estrutura. David Bowie. 2. Equipe excelente, tecnicamente falando, mas com dificuldade para lidar com transformações. Qual é a questão profissional que você encara como um desafio a ser enfrentado? Sou diretor de uma área executiva de telecomunicações. Minha equipe é super competente do ponto de vista técnico, mas está com uma dificuldade incrível para lidar com mudanças, criando muita turbulência. Como não tiveram muita mudança e vivência em outras áreas, são um pouco acomodados, deixando algumas responsabilidades e tarefas sem prazos e com a qualidade da entrega inferior ao desejável. O que espera deles? Que atuem menos como técnicos e mais como prestadores de serviços, que sejam menos auditores tradicionais que só sabem cobrar regras e mais consultores que ajudam e oferecem informações para que o cliente consiga cumprir regras e prazos, que estejam atualizados e capacitados para lidar com as novas exigências da empresa. Como respondem a essa expectativa? Com uma certa resistência e desconfiança. Alguns dizem que é uma mudança difícil e outros, de maneira agressiva, que não é o verdadeiro papel deles. Há pessoas na sua equipe que já estão produzindo o esperado? Sim, mas poucas, cerca de 10 a 15% delas. E que tipo de recompensa ou reconhecimento está sendo oferecido a esses profissionais? Nada muito especial. O que exatamente? Na verdade, alguns agradecimentos informais. Estou mais preocupado com os que não estão trazendo bons resultados. E o que está fazendo com os muitos que não estão correspondendo às expectativas? Estou demonstrando minha insatisfação com eles e fazendo algumas ameaças. E que estão sendo cumpridas? Não. Bem, a situação que você está provocando deve estar causando um alto desgaste para você e para sua equipe.
porque você está ignorando e punindo quem realiza um bom trabalho e sendo permissivo com quem não o faz. Apenas ameaçar não significa nada se realmente não houver uma consequência séria para os incompetentes. Se você não esclarece nem fortalece as atitudes e competências importantes para a mudança, estabelecendo critérios e consequências para quem não se dispõe a mudar, está demonstrando a todos da sua equipe que não há nenhum problema se alguns se esforçarem e trabalharem mais e outros menos. Sua mensagem é de que ninguém precisa se preocupar em atingir expectativas, desde que apresente uma boa desculpa para isso. O pior é que, se não reconhecer ou recompensar à altura os bons talentos, logo irá perdê-los. Esses 10 a 15% de resilientes que você tem estão produzindo o esperado, mesmo em um ambiente de turbulência, mas eles não têm de aguentar essa situação discrepante por muito tempo. Eles querem estar num lugar em que tenham ótimos desafios, querem produzir valor, mas querem muito mais um lugar em que a competência, a performance e a meritocracia estejam profundamente presentes. Portanto, vamos examinar o que você precisa fazer para alcançar os seus resultados com a equipe. Para mudar, não é necessário fazer demasiados esforços e gerar inúmeras tensões, e sim descobrir o ponto de alavancagem, a forma pela qual a transição possa ocorrer de maneira fluida, competente e significativa. O ser resiliente é aquele que decidiu interpretar a adversidade como uma circunstância e um aprendizado da vida. Escolheu a inteligência e esperança em vez da vitimização e do desespero. Um dos benefícios da mudança é a possibilidade de a consciência humana reconhecer o que é automático, que se repete, que não funciona mais. É o sinal de que, desse jeito, não está bom e pode ser melhorado. 3. Tolerância zero para a incoerência de valores. Qual é a questão profissional que você encara como um desafio a ser enfrentado? Sou administrador de um hospital. Estou com um problema de atendimento ao cliente gerado por comportamento inadequado da liderança. O que aconteceu? Eis aqui a carta registrada de um cliente importante. Minha mulher teve um AVC aos 28 anos. Perdeu os movimentos de todo o lado esquerdo do corpo, assim como a capacidade de falar. 3 meses depois, andando com dificuldade e apoiando-se em uma muleta tripla, consigo levá-la a um de seus neurologistas renomados. Marco a consulta para ela às 16 horas no hospital. Chegamos às 15h45. O relógio bate 16h20 e ainda não fomos atendidos. Estamos sentados na sala de espera e diante de nós há uma daquelas placas corporativas dizendo: nosso maior valor, o cliente em primeiro lugar. Quando finalmente a secretária nos chama para o atrasado encontro e vamos ser recebidos, chega um médico sorridente com uma chapa na mão e cochicha algo no ouvido da secretária. Esta se levanta, meio sem graça, vai até a sala do renomado doutor e volta segundos depois, acenando afirmativamente para o médico amigo, que sorri. A secretária pede que esperemos por mais alguns minutinhos. Eu rapidamente manifestei meu desagrado em voz assertiva. A secretária, compreendendo a situação, entrou novamente na sala do médico para expor a situação, mas voltou em seguida pedindo desculpas e dizendo que iria demorar só mais uns minutinhos. Veja a situação. Sou cliente deste hospital, pago R$ 400 por uma consulta que atrasa. No momento em que vou ser atendido, chega um médico amigo sorridente querendo um parecer sobre uma chapa. Quem o médico deve atender? O cliente ou o amigão dele? Na minha concepção, o médico deveria atender minha esposa primeiro. Pois bem, eu volto e fico esperando com minha mulher portadora de AVC, com uma dificuldade enorme para se locomover, sentados diante de uma placa corporativa na qual está escrito: nosso maior valor, o cliente em primeiro lugar. Se você quer continuar tendo-me como cliente, acho bom ser mais atencioso e honesto comigo. Seja verdadeiro.
Tire aquela placa de lá e coloque algo mais coerente como nosso maior valor, o cliente em segundo lugar ou depois do amigão do médico. Aguardo uma resposta de consideração. Meu Deus, e o que você respondeu? Ainda não respondemos. Não é o que você pensa em fazer, mas o que você faz é que, na realidade, melhora o seu negócio. Agregar valor significa aumentar o nível de desejo, importância ou estima que uma pessoa tem pelo resultado de uma atividade ou de um conjunto de atividades, de modo a criar uma predisposição para sacrificar algum aspecto da sua vida a fim de obter ou experimentar esse resultado. Qual é a primeira coisa que você acha que tem que fazer? Não sei ao certo e é por isso que eu estou aqui. Talvez conversar com o supervisor dele? Não, a primeira coisa que precisa fazer, e rápido, é dar uma resposta gentil e honesta ao cliente. Você não pode perder um cliente como este, principalmente porque não está em jogo apenas o lucro, mas a reputação da empresa. E também porque não se faz isso com um cliente nessa situação, ainda mais num hospital famoso como o seu. Ninguém merece esse tratamento, mesmo que esteja esperando pelo melhor médico do mundo. Mas faça isso se você realmente quiser produzir valor e se interessar por esse cliente. Para a resiliência, a coerência estratégica é a mola propulsora para o sucesso sustentável da empresa. Sabemos que os clientes se frustram quando um serviço não corresponde às suas expectativas, mas esse caso vai além da frustração. Houve uma demonstração de injustiça e desconsideração pela situação frágil da cliente e uma pitada de deboche, revelada pela placa corporativa que, além de fora de moda, realça a incongruência de valores, destruindo a marca e abalando a reputação da empresa. Então, desculpe-se com o cliente, demonstre-lhe que você está muito preocupado, posicione-se a favor dele, oferecendo uma resposta honesta sobre o procedimento a ser tomado e não cobre a próxima consulta. Isso é o mínimo que a empresa pode fazer para o bem do cliente e a preservação da sua marca. E quanto ao médico? Agora vamos a ele. Primeiro é preciso saber a razão desse comportamento inadequado e se foi esporádico ou se é recorrente. Como é a cultura do seu hospital? Algum médico manifesta de modo recorrente esse comportamento inadequado? Se isso acontece de forma recorrente, é porque uma liderança permite ou aprova esse comportamento. E você deve identificar isso, porque a cultura, o jeitão e as manias de seus funcionários não devem conflitar com as intenções estratégicas da empresa. É isto, em especial, o que está provocando desastres. O meu desafio é maior do que eu pensava. Provavelmente, você terá uma dificuldade enorme em dar um feedback ao seu renomado médico. Precisamos identificar juntos a causa raiz do problema e descobrir quem tem poder para cobrar um alinhamento de atitudes e ajudar a empresa a promover um melhor atendimento, razão de sua existência. Não acumule milhas em mágoa e descontentamento. Se acontecer qualquer desavença, mesmo que seja pequena, converse e procure esclarecer a situação, sem ameaças, ironia ou culpa, sem desprezar ninguém. 4. Alguém está sendo antiético. Qual é a questão profissional que você encara como um desafio a ser enfrentado? Gerencio uma divisão de finanças e acabei de sair de uma situação que me tirou profundamente do sério. Recebi um e-mail do meu diretor na Europa informando que um dos meus gerentes escreveu para ele dizendo que tentou de tudo para cortar custos, mas que eu havia enfatizado que não precisava tanto. Mesmo assim, disse o tal gerente, consegui melhorar os números. Não sei se esse gerente quis se autopromover ou me queimar. Mas você enfatizou que não precisava tanto? Não, pelo contrário. Nós ficamos praticamente uma semana tentando juntos fazer os cortes sem prejudicar a qualidade. Discutimos exaustivamente as possibilidades. Eu deixei à vontade
para que pudesse argumentar as melhores opções e que juntos encontrássemos o melhor número possível. Você pode afirmar que deu todas as oportunidades para que ele realmente pudesse se expor sem barreiras ou algum tipo de impedimento não verbal? Sim, mas de qualquer maneira podemos checar com a equipe novamente. Depois que decidimos juntos, ainda abri mais uma rodada de discussões maduras e assumimos juntos um compromisso de acatar as decisões estabelecidas pelo grupo. Então, o gerente assumiu um compromisso e tomou outra decisão contrária ao que tinham estabelecido. Sim, acho que ele quis ser político, se autopromover e informar pessoalmente ao meu diretor seu número diferenciado e que tinha se esforçado mais do que a equipe. Mas ele não avisou vocês sobre o novo número? Não. O que pensa fazer? Minha vontade é brigar com ele e demiti-lo. Ele já havia demonstrado esse tipo de comportamento? Sim. Quantas vezes? Umas 3 vezes. E o que você fez? Estava muito ocupado e não quis perder tempo com o que eu achava ser imaturidade ou egocentrismo. Você deixou passar por mais de uma vez um problema de comportamento que já deveria ter sido corrigido por você mesmo na primeira vez que aconteceu. Ao demorar para fazer o ajuste, você permitiu que um comportamento inadequado ganhasse força e contribuiu para que causasse uma situação desagradável como essa, que podia perfeitamente ser evitada. Vou conversar com ele. Só não faça isso sozinho. Você tomou uma decisão com o grupo e o grupo foi afetado, merecendo, portanto, uma explicação. Imprima o e-mail que servirá como informação factível e promova uma reunião cordial sem ameaças nem retaliações, porque, na verdade, você não deixou claro o tipo de comportamento que era esperado e o que não seria aceitável. Você deixou o comportamento inadequado repetir-se por 3 vezes e, sob a ótica da resiliência, foi conivente com o comportamento. Permita, então, que o gerente explique por que descumpriu um acordo que vocês fizeram e qual era a sua intenção positiva com o e-mail para o seu diretor. Aproveite para informar o que espera dele e utilize a situação como uma oportunidade favorável para aprender, produzir conhecimento, crescer e melhorar seu alinhamento com a equipe. Há outros aspectos deste caso a serem resolvidos e podemos encontrar juntos as melhores abordagens para lidar com toda a complexidade da situação. Melhores chances de um relacionamento eficaz. 1. Procure um momento tranquilo e descontraído para conversar. O momento da fúria não é o mais adequado, pois a emoção pode dominá-lo e você pode acabar dizendo e fazendo coisas das quais se arrependerá depois. 2. Diga o que está sentindo, o que o está incomodando e o deixando chateado. Evite começar com "você é isso e aquilo". 3. Descreva o fato observado. Comunique-se descrevendo o acontecimento sem interferências de julgamento nem preconceitos. 4. Dê uma ideia ou uma orientação positiva de como poderia ser o procedimento adequado ou conveniente. Carta anônima de um profissional entregue em um seminário sobre mudança oferecido pela empresa. Não me considere ou classifique como resistente. Eu, na verdade, não estou vendo o verdadeiro significado dessa mudança. Percebo a falta de coerência entre o discurso e as ações da alta cúpula. Poucos estão se esforçando e muitos não estão fazendo nada. E o pior, a liderança ignora essa diferença de performance. Estou disposto a apoiar a mudança, mesmo que isso envolva trabalho e incerteza extras e coloque em risco meu próprio emprego. Mas eu preciso perceber que há inteligência e consistência na mudança. Preciso ver paixão e compromisso da liderança para com a mudança. Em todas essas histórias, foi necessário promover mudanças, fazer ajustes, estar presente e encontrar alternativas. A utilização dos conceitos e da metodologia da resiliência é uma forma de promover maior eficácia.
organização e congruência nos projetos estratégicos que lidam constantemente com a velocidade e a complexidade das mudanças. A mudança em si não é um processo ordenado, estável e controlado. Envolve muita desestruturação do status quo, mexe com suas acomodações e gera certa confusão, assim como inúmeros episódios de resistência, desorientação e surpresas. Mesmo que a mudança possa ser parcialmente planejada, e é bom que seja, é preciso contar com uma boa dose de imprevistos. Uma mudança expressa eventos oportunistas e a necessidade de dar respostas a situações não planejadas. Põe em jogo a eficácia de conhecimentos. Cada pessoa, cada etapa, proporciona desafios e oportunidades e sinaliza necessidades que precisam ser satisfeitas. A resiliência, complementarmente à mudança, se importa em como maximizar resultados, melhorar performance e produzir valor com o menor desgaste e disfunção possíveis. O foco resiliente direciona-se para o que é considerado um fator crítico ao sucesso da mudança, o cumprimento de propósitos e a realização de contratos e responsabilidades assumidos pela organização e pelos profissionais que querem alcançar seus objetivos durante o processo de mudança. Sabemos que muito da resistência à mudança ocorre por falta de informação clara, significativa e processual. Por vezes, a comunicação é tão rebuscada que a equipe não compreende seu verdadeiro significado. Quanto menor o exercício da comunicação eficaz, maior a possibilidade de os atores organizacionais perceberem e interpretarem a mudança da maneira que quiserem, em geral, a pior e a mais equivocada possível. No processo de mudança, o esperado é que a resiliência contribua para que a comunicação seja clara, simples, direta e honesta, e que seja oferecida a tempo, uma vez que o profissional resiliente não tem medo de perguntar e o líder resiliente não tem medo de responder. Entretanto, muita lentidão, sabotagem e excesso de esforços sem resultados produtivos acontecem justamente pela falta de respostas claras às perguntas, por vezes desconcertantes, mas altamente importantes, que o processo de mudança suscita. Precisamos de informação relevante no tempo certo, no canal formal da empresa. A rádio peão, a comunicação informal, não pode ser mais rápida do que o veículo oficial de comunicação da organização, sob a pena de este perder credibilidade e confiança estratégica. Para a neurociência do comportamento, o sucesso da mudança está na capacidade de o sistema administrar proativamente adaptação, aprendizagem e comunicação. Plasticidade cerebral é a capacidade que o sistema nervoso central possui de modificar algumas de suas propriedades morfológicas e funcionais em resposta a alterações do ambiente. A plasticidade é marcada pela capacidade intrínseca do neurônio de direcionar suas vias de conexão aos lugares corretos. O sistema nervoso central vale-se dessa capacidade da plasticidade cerebral para tentar recuperar funções perdidas e ou fortalecer funções similares relacionadas às originais. Oliveira et al., 2001. Perguntas relevantes que todo líder que deveria estar apto a responder para promover o sucesso da mudança e o alcance de novos resultados com resiliência. Aspecto da mudança: significado e propósito. Por quê? Questões relacionadas. Qual é a razão da mudança? Por que ela é necessária? O que está acontecendo? Por que essa mudança é tão importante? Direção e foco estratégico. Onde? Para onde estamos indo? Responda com objetividade. Estamos indo do ponto A para o ponto B. Forneça uma visão clara e promissora da nova realidade. Temos um resultado X e queremos um resultado Y. Por exemplo,
Estamos posicionados em quinto lugar e queremos nos posicionar em segundo. Velocidade necessária. Precisamos alcançar esses resultados em X meses ou anos. Quando? Em quanto tempo? Qual é o nosso real prazo? Responsabilidade. Quem? Qual é a minha parte de responsabilidade para a construção desse futuro? Qual o meu papel? Sou considerado importante, relevante, especial? Como posso causar impacto positivo e estratégico, agregando valor ao negócio? Como posso contribuir? De que modo posso fazer o melhor? Quem ganha o que com essa mudança? O que podemos ganhar juntos? Quais os aspectos quantitativos e qualitativos desse ganho? Procedimentos. Como? Como serão as etapas e fases pelas quais teremos de passar para chegar ao ponto pretendido? Que ferramentas e recursos serão disponibilizados para isto? Que competências, princípios e tarefas precisarei ter e cumprir para construir a mudança e alcançar os resultados? De que responsabilidades, prazos e recursos financeiros disponho para administrar essa mudança? Como estamos nos saindo mensalmente? O alvo foi atingido? O que é preciso para intensificar, descartar, melhorar ou mudar? O que falta para alcançarmos as metas? É necessário longa duração para estudar a resiliência. Quando se observa alguém durante 1 hora ou quando se o acompanha de perto durante 3 anos, é possível prever suas reações. Porém, quando se estuda a longa duração de uma existência, pode prever-se surpresas. Boris Cyrulnik. E na próxima semana você vai ouvir a parte 2, um conceito estável para a era do conhecimento. Um grande abraço e até lá!